Judas, o Revelador. Palestra realizada em 2 de outubro de 1967. Neville Goddard. Judas, aquele nas Escrituras que é o mais condenado, é o verdadeiro revelador de Cristo. Nós o chamamos de Judas, mas Judas e Judá são um. No pensamento bíblico, o nome de um homem revela seu caráter. O pleno significado do nome é entendido apenas quando se manifesta naquele que é o Verbo feito carne. Hoje à noite, vamos tomar o nome de Judas, que é escrito Yod, Ri, Vav, Dalet, Ri, Yehudá. O nome divino Senhor é Yod, Ri, Vav, Ri, chamado Eu Sou. Então, temos o nome divino Eu Sou, com Dalet inserido nele. Dalet, a quarta letra do alfabeto hebraico, carrega o símbolo de uma porta. Assim, a figura central do Novo Testamento declara: Eu sou a porta. Judas é chamado o traidor do Senhor Jesus Cristo. O dicionário define a palavra trair como revelar, tornar conhecido ou entregar nas mãos do inimigo. Jesus Cristo é chamado a palavra de Deus. Esta palavra é a verdade. Então, aquele que revela trai a verdade, que é Judas, e aqueles que não entendem recuam de sua mensagem. Eles são o inimigo, embora não saibam. Quem poderia revelar o segredo de Deus, mas o próprio Deus? Quem poderia revelar seus pensamentos secretos além de si mesmo? Eu poderia levá-lo à minha confiança em relação a certas coisas da minha vida, mas ninguém pode conhecer meus pensamentos além de mim mesmo. Então, se alguém revela a Cristo como Senhor, deve ser o próprio Deus, aquele que mergulha comigo no prato. Quem poderia mergulhar comigo, mas eu mesmo? A palavra de Deus é plantada em todos os seres e todos os golpes da vida agitam a palavra, fazendo com que ela crie raízes e comece a se desdobrar. Em seguida, o drama, como primeiro contado no Antigo Testamento e explicando no Novo como a vida de Jesus Cristo, se desdobra e você, um indivíduo, são lançados no papel principal. Você é aquilo que está sendo revelado a você mesmo. Agora, deixe-me compartilhar uma experiência minha que aconteceu no dia 10 de outubro de 1966. Estava em uma sala, digamos com 10 metros quadrados, ensinando a palavra de Deus a 12 homens. Nós estávamos todos vestidos em vestes antigas e sentados no chão. De repente, um homem se levantou e rapidamente saiu do quarto. Quando ele saiu pela porta, eu sabia que ele ia contar às autoridades o que ele tinha ouvido. Então, um homem alto e bonito, com cerca de 40 anos de idade e cerca de 1,80 m de altura, belamente vestidos em vestes caras, entrou. Todos nós levantamos e ficamos perfeitamente imóveis enquanto ele entrava. Caminhando direto com uma flecha até o final da sala, ele virou em um ângulo reto e caminhou até o final da sala. Virou em um ângulo reto e caminhou até o centro. Virou-se e se aproximou de mim. Então, ele enfiou uma estaca de madeira no meu ombro e, pegando num instrumento afiado, com um movimento circular, cortou a manga do meu manto, tirou-o e descartou-o. Estendendo os braços para formar a cruz, ele a abraçou, beijou-me no lado direito do pescoço
enquanto eu beijava do lado direito do seu pescoço. Quando nos abraçamos e a cena começou a desaparecer, vi a manga descartada. Foi o mais azul do azul. Agora, deixe-me voltar para o 14º capítulo do Evangelho de Marcos, dos versos 41 a 45. A imaginação está falando dizendo: a hora chegou. Você notará que tudo está na hora certa. A hora chegou, o Filho do Homem é traído nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos indo, veja, meu traidor está próximo. Então o evangelista fala daquele que entra, dizendo: o traidor lhes deu um sinal de que aquele que ele beijará é o homem. Prenda-o e conduza-o com segurança. O final, como a história do traidor é repetida, começando com as palavras: minha hora chegou. Esta história verdadeira se desenrola no homem, pois todo homem tem a palavra enterrada nele. Um dia, essa palavra rebentará a semente e se expandirá para a árvore da vida. Judas não foi aquele que partiu para contar o que ouvira. Judas é o revelador. Ninguém sabia quem era o traidor, apenas que ele deveria entrar rapidamente, ir direto para aquele que está sendo revelado e beijá-lo. Caminhando tão rápido quanto um soldado faz em uma marcha rápida, Judas me abraçou, me chamou de mestre e me revelou como aquele em autoridade, cumprindo o 22º e o 53º capítulo de Isaías. Martelando o pino no meu ombro, recebi total autoridade sobre todos os habitantes de Jerusalém e do mundo até o fim, quando o pino cairia e eu ficaria aliviado de seu fardo. A pergunta é feita no capítulo 53 de Isaías: quem acreditou em nosso relatório e a quem foi revelado o braço do Senhor? Neste mundo, o braço direito é simbolizado na missa. Naquela comunhão deve ser tomada com acerto, nunca a mão esquerda. Esses companheiros descem, vestidos em trajes ecumênicos, com um pano no braço direito. Havia aqui um cardeal que desenvolveu algum tipo de coágulo no braço direito, e quando o amputaram, recebeu permissão especial do Papa para conduzir a missa com a mão esquerda. Tudo isso é simbolismo neste nível, e o nível mais alto, a manga é cortada para revelar o braço do Senhor. Agora chegou a hora em que o Filho do Homem é traído nas mãos dos pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que recuam da revelação da verdade de que a imaginação humana é Deus. Esta noite, 1 bilhão que diz acreditar em Cristo recuará do pensamento de que sua imaginação humana é Deus e não sabe que são pecadores, inimigos da verdade, porque o verdadeiro Cristo é o poder e a sabedoria de Deus alojados no homem como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Aqueles que não aceitam a verdade, mas veem apenas sua incorporação, o destruiriam. Mas aquele que reconheceu a personificação da verdade, o abraça com braços estendidos. A palavra Judas significa celebrar, a mão do poder para reverenciar, adorar com a mão estendida. Isso é exatamente o que ele fez. Ele estendeu as mãos para mim. Ele era o celebrante que conduz à Eucaristia, colocando no ombro aquilo que formaria o fardo de Israel. Ele estendeu os braços, me abraçou e me traiu com um beijo. Judas é aquele que te revela a si mesmo. Assim, os caracteres escriturísticos são conhecidos apenas como eles são manifestados em vocês, que são a palavra feita carne.
Todo o vasto mundo, entendendo mal a história, condena o revelador, e quem revela essa verdade é condenado. Mas Judas, o revelador da verdade escriturística, está em você, e quando você chega a um certo ponto, como uma árvore dando frutos, ele será manifestado. Judas é conhecido em pleno significado somente quando ele é manifestado em você, o homem que é a palavra feita carne. Deixe-me compartilhar agora uma experiência de uma senhora que está experimentando o poder da era vindoura. Ela disse: uma tarde em maio de 1965, eu estava deitada no chão com os olhos fechados, alegando que poderia sair do meu corpo se quisesse. De repente, estou vendo uma cena campestre, quando uma carruagem puxada por cavalos aparece à minha esquerda com 2 pessoas. A estrada não é pavimentada, mas a poeira não se agita. Está alinhado com árvores no movimento, mas não se move. Senhoras de saias até os tornozelos e homens vestindo roupas de época estavam à minha direita, 3 lado a lado, todos de frente para a carruagem. Tudo parecia estar no processo de movimento, ainda perfeitamente imóvel. Então, intuitivamente, soube que minha presença os deixaria inativos e que, quando saísse, eles se animariam novamente. Instantaneamente, estou de volta no chão e, sabendo que eu estava lá apenas um segundo atrás e completamente desperta e consciente, eu me perguntei onde eu estava, e uma voz dentro de mim respondeu: Paris, 1778. Posso lhe dizer, este mundo é uma brincadeira. Como o primeiro ato de qualquer peça, nada passou, mas é reencenado repetidas vezes. O homem, totalmente inconsciente de que o mundo é uma peça e as vestes datadas, anima uma parte do tempo até que a palavra de Deus enterrada se origine e ele nasça de cima. Aquela palavra alojada em você deve nascer de cima para você herdar o reino de Deus. E quando você fizer isso, você descobrirá este mundo que parece tão vivo estar morto. Aqueles que estão tendo estas experiências estão saboreando a era por vir, quando um por um estamos todos unidos em um único ser que é Deus, um sendo enterrado em tudo. Seu eu enterrado contemplando seu plano de salvação é chamado a palavra. Agora, as palavras Judá, Judas e judeus são uma e a mesma coisa nas Escrituras e significam a mão criativa de Deus. A palavra começa com a letra Yod, que significa mão. Depois vem Ri, Vav, e na palavra Judas, um Dalet, uma porta, é adicionado. Não nos é dito: eu sou a porta, quem entra por mim é salvo? Você só pode entrar pela única porta. É através desta porta de consciência que ele entra e abraça você. Ele te trai, revelando a si mesmo como ser em cujo ombro a responsabilidade e autoridade de muitos são pregadas. Cada um de nós exerce o direito de girar esta roda de recorrência, enquanto passamos pela mesma cena repetidas vezes. Essa senhora viu uma cena no ano de 1778. Entrei em cenas tão sólidas e reais quanto essa sala, sabendo que, se eu prendesse uma atividade em minha imaginação, tudo ficaria parado. Eu entrei em um restaurante e, observando as pessoas sendo servidas, prendi uma atividade dentro de mim e tudo ficou parado. Soltando tudo continuava como pretendido. O mundo é uma peça que já foi escrita. Os jogadores são meramente atores no palco,
mas se deixando levar pela ação que você chora e ri, por se envolver nas emoções dos atos que se desdobram, você não percebe que é apenas uma peça. A imaginação está enterrada em seu jogo predeterminado, do qual ele nasce e morre repetidamente até que a palavra enterrada com ele desperta. Esse é o despertar de Deus e sua extração da peça, como nos disseram nos Salmos. Para o Senhor Deus é minha redenção da morte. Deus não redime você do lado de fora, pois todo o caráter na Escritura está em você. Todas as coisas existem na imaginação humana, que é o corpo divino. A palavra de Deus, que estava com Deus e é Deus, é a peça. É preciso experiências deste mundo para agitá-lo e colocá-lo em movimento para que Deus desperte. E ao fazê-lo, todos os caracteres da Escritura entraram para desempenhar seu papel. Judas parece trair o Filho do Homem, mas o Filho do Homem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é um com Deus. Judas revela a você o Filho do Homem ser um com Deus, o Pai. Então, ele te entrega nas mãos do inimigo, pois você é obrigado a contar sua experiência e aqueles que ouvirem recuarão, pois sabem que não é assim. Entre aspas, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Fecha aspas. Eles atacam porque não sabem que a revelação de Deus se revela a partir de dentro. Teste sua própria imaginação humana maravilhosa esta noite e acredite na realidade de Cristo, seu poder criativo. Acredite que todas as coisas são possíveis para Ele. Imagine o estado que você deseja expressar neste mundo. E ao seguir o seu negócio, verá a rapidez com que isso acontecerá. Então, um dia, as Escrituras se desdobrarão em você, lançando você no papel central, mas no intervalo você é livre para escolher o que quer que seja ou faça. Você já viu Hamlet? Eu já vi isso uma dúzia de vezes enquanto atores diferentes fazem um papel. E não há dois interpretando Hamlet da mesma forma. Cada um difere em suas interpretações, como é seu privilégio. E assim é com a parte que você está jogando agora. Você pode mudá-lo e interpretá-lo de forma diferente, se desejar, mas não sairá da estrutura de Deus, porque sua estrutura está dentro de você. Sua peça se desdobrará em você, pois a parte externa não importa realmente, simplesmente continua para sempre. A cena que esta senhora viu em 1778 em Paris permanece para sempre como parte da peça. Quando eu derramar esta vestimenta e ela é queimada, a roupa se foi. Mas você não pode destruir o intervalo que ela percorreu essa terra. Alguém encontrará uma cena neste intervalo de tempo, reanimará o personagem, ou ainda como minha amiga fez e viu a cena. Esta seção do tempo nunca passa, mas o Evangelho, a palavra de Deus, está enterrado em todos os que estão presentes na cena. E a palavra de Deus se desdobrará lentamente em você, como o imortal que você não pode morrer. Você não pode entrar em uma morte eterna naquilo que não pode morrer. E seu eu imortal é a imaginação humana. Eu não me importo com o que você faz com o corpo que você veste. Você pode limpá-lo, dissolvê-lo ou transformá-lo em cinzas, mas não pode morrer. Eu sou um Deus dos vivos, não dos mortos, e tudo o que parece morrer, não, mas permanece para todo sempre e para sempre. Blake, em suas visões do juízo final,
disse tão lindamente, entre aspas, a eternidade existe e todas as coisas na eternidade, independentes da criação que foi um ato de misericórdia. Fecha aspas. O mundo e tudo dentro dele existe, mas enterrado no mundo é Deus, Ele mesmo. Esse foi o seu ato de misericórdia. E quando ele se retira dessa escravidão para a decadência, ele se expande além do que era quando se enterrou em nós. No capítulo 6 de João, nos é dito que é a vontade de nosso Pai que tudo o que Ele nos deu, nada será perdido, mas será ressuscitado no último dia. O que Deus nos deu, cada personagem na Escritura, e você vai criá-los todos no último dia, porque o Deus infinito está enterrado em você. Tome minhas palavras e me debruças sobre elas, pois estou lhe dizendo o que sei por experiência. Eu posso ver tudo se desdobrar em minha mente. Na minha visão, estávamos todos sentados no chão quando a autoridade entrou na porta. Levante-se, vamos embora. Veja, meu traidor está próximo. Levantamos e ficamos atentos enquanto o símbolo da autoridade se movia pela sala. Ali estava o próprio Deus transferindo poder para aquele que ele trai por um beijo. O mundo condenou um homem chamado Judas, mas ele é o caráter eterno que revela Deus no homem, para o homem em quem Deus caiu. Então, voltando para Blake, por que estamos aqui, tremendo ao redor, pedindo a Deus por ajuda e não a nós mesmos em quem Deus habita? O retorno a si mesmo, em quem Deus habita, e as Escrituras se desdobrarão em você. Quando Pilatos perguntou, de onde você vem? E Jesus não respondeu. Pilatos continuou, você não fala comigo? Você não sabe que eu tenho o poder para libertar você e o poder para crucificá-lo? Então Jesus disse, você não teria poder sobre mim, a menos que tivesse sido dado a você de cima. Por isso, aquele que me entregou nas tuas mãos tem maior pecado. Este mundo é uma peça, e você não pode fazer nada, se não fizer parte da peça criada de cima. Em seu estado cego, você acha que tem poder de liberar ou crucificar, mas não pode fazer nada se não for dado a você de dentro. Você deve nascer de cima para obter o mesmo poder. Só então você saberá o poder de anexar a peça que é repetida várias vezes, mas todas acontecendo dentro dela. Do começo ao fim, a história das Escrituras é verdadeira. Cada palavra foi cumprida em mim. Mas eu sou a mesma pessoa que eu era quando criança, chamada Neville. Minha mãe é tão querida para mim quanto meu pai. Eles se foram deste mundo, mas não para mim. Meus irmãos, irmã e amigos, minha esposa, minha filha e meu filho são tão preciosos para mim como sempre foram. Por isso, não sou uma pessoa diferente por causa de minhas experiências. Eu experimentei tudo o que disse de Jesus Cristo nas Escrituras, e ainda assim não há perda de identidade. Eu sei por experiência que Jesus Cristo é a sua própria imaginação humana maravilhosa, onde todas as coisas existem. Enterrada em você, a imaginação humana se desdobra à medida que a Escritura se realiza em você. Não sabendo que você é imaginação humana, você imagina todos os tipos de coisas e causa os golpes da vida. Recusando-se a aplicar sua imaginação, você, como o inimigo de Cristo, recuou do que estou dizendo. Você preferiria ir à igreja, acender sua vela na missa e pensar que é o suficiente.
Eu tenho cartas de pessoas que acreditam que eu que faço essa declaração sou um demônio. Mas sei que um dia eles acordarão e tudo o que fizeram será esquecido e nunca mais será lembrado. Eles estão fazendo e dizendo essas coisas porque estão lutando dentro de si. Incapazes de acreditar que sua própria imaginação humana maravilhosa é Deus, eles são o pecador que está perdendo a marca na vida, o pecador que Judas trai a Cristo. Diga aos pecadores do mundo que a causa dos fenômenos da vida está neles, e eles vão se ressentir, pois eles não podem acreditar que Deus está neles como sua própria imaginação humana maravilhosa. Eles não podem acreditar que o único Deus que nos amou de tal maneira, Ele se tornou nós para que possamos ser como Ele é. Incapaz de aceitar a verdade, eles tentarão separar o revelador. Quando a verdade é revelada, a maioria não vai acreditar, pois não é o que eles estão esperando. Eles não podem acreditar que o único Deus que nos amou de tal maneira, Ele se tornou nós para que possamos ser como Ele é. Incapaz de aceitar a verdade, eles tentarão separar o revelador. É por isso que foi dito a ele para conduzi-lo para longe com segurança. O violento simplesmente deixar o seu mundo. Eles partem porque não podem aceitar a verdade. Enquanto a verdade é revelada, a maioria não vai acreditar, pois não é o que eles estão esperando. Eles estão procurando por algum Deus externo para libertá-los, mas não há nenhum. Não siga nenhum ser externo, e isso vale para todos os professores, todos os papas, todos os governos, tudo. No momento em que você acredita que alguém externo a si mesmo é seu grande líder, ele o escravizará, como nos disse no primeiro capítulo do livro de Samuel. Encontre Deus dentro de você, ou você nunca o encontrará. E quando você fizer, as Escrituras se desdobrarão em você. Você se encontrará em uma sala, vestida de vestes do mundo antigo. Então, Judas aparecerá e trairá você com um beijo. Mas você não vai ser crucificado. A crucificação acabou. Só há ressurreição. Um após o outro, todos estão sendo ressuscitados. Agora, no Novo Testamento, Judas é o único suicídio. Outro está implícito no 10º capítulo de João, onde Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a deito. Eu tenho o poder de derrubá-lo e o poder de levantá-lo novamente, pois eu e o Pai somos um. Então, ninguém pode tirar sua vida de você, mas Judas comete suicídio, sabendo: a menos que eu morra, você não pode viver. Mas, se eu morrer, me levantarei de novo e tu comigo. Você amaria alguém que não tivesse morrido por você ou morrido por alguém que não morreu por você? E se Deus não se entrega ao homem, o homem não poderia existir. Então Deus morreu. William Blake. Porque Deus é a sua própria palavra, que está enterrada em todos e contém seu plano de salvação. Ele morreu e atingiu o limite de contração que você pode viver. Revelando a si mesmo no estado de Judas, ele se expande à medida que a história de Jesus se desdobra dentro de você, o indivíduo em quem a semente explode. Todos experimentarão essa mesma história e ninguém será perdido. Você não pode perder Judas. O mundo pensa que ele era o filho da perdição. Como nos disse no capítulo 17 de João: de tudo o que tu me deste, não perdi ninguém, senão o filho da perdição. Mas o filho da perdição significa a crença da perda. Eu posso me mover no tempo esta noite para o ano 2000 e ver isso acontecendo agora. Ou eu posso voltar para o ano de 1778. Então,
eu não sei nada, está perdido. Eu também sei que neste fabuloso mundo existe algo em nós que nos desperta e nos mostra que somos Deus Pai. No capítulo 17 de João, Deus é chamado de Santo Padre, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Mantê-los em nome de Santos Pai, que eles podem ser um como somos agora um. O nome Pai é dado a você não apenas como um nome, mas como uma identidade. Quando o Filho unigênito de Deus lhe chama de Pai, sua verdadeira paternidade é revelada. Então, o mesmo que veio a mim virá até você. Ele vai pregar o pino em seu ombro e cortar sua manga para revelar o braço do poder. E você dirá as palavras: quem acreditará no meu relatório? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então você dirá, porque não pode conter o impulso. Se eu disser que não mencionarei mais o nome dele, há dentro de mim como se fosse um fogo ardendo dentro de meus ossos, e eu estou cansado de segurá-lo, e eu não posso. Eu não posso conter o impulso de falar sobre isso enquanto eu ainda uso a roupa de carne, porque sei que é verdade. Então eu digo, e alguns acreditam, enquanto outros não acreditam. Quando isso acontecer com você, não se surpreenda se ninguém na sua família demonstrar interesse em suas experiências. Eles simplesmente não estão com fome da palavra de Deus. Mas chegará o tempo em que a fome virá sobre eles, não para pão ou água, mas para ouvir a palavra de Deus. Quando a fome chega, a semente está prestes a explodir, mas até então eles preferiram ter os conceitos ortodoxos de Deus. Então Judas é o personagem mais maligno no Novo Testamento. Ele foi o único que cometeu suicídio lá. No Antigo Testamento, Saul o comprometeu, bem como 3 outros, mas nenhum é condenado, porque o próprio Senhor disse: eu tiro a minha própria vida, ninguém tira isso de mim. Portanto, apesar do que as igrejas ensinam, não há condenação por suicídio. No começo, Deus o cometeu dizendo: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a deito. Eu tenho o poder de estabelecer isso e o poder de retomar isso novamente. Cometer suicídio para se tornar como você é, no final você cometerá suicídio para ser como ele é. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.